O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha e eu sou a Capitã Andy. Hoje a gente vai falar de um assunto que tá na boca da mídia, infelizmente, todo mundo comentando, né, tendo julgamentos, mas eu achei necessário a gente trazer para o programa sobre um viés legal e sobre um viés psicológico. A gente vai falar sobre o estupro coletivo daquela menina de 17 anos em Copacabana, né, que aconteceu no dia 31 de janeiro desse ano e tá em todas as mídias, os jornais, todo mundo. E hoje eu trouxe esse time maravilhoso aqui, Dr. Luiz Cláudio, para falar, né, com um viés da justiça, da lei, juntamente com o doutor Alex Cortázio. Muito obrigada pela presença de vocês novamente. E do viés psicológico, a doutora Vanessa, a nossa psicóloga que já é figurinha repetida aqui. Então, para começar, doutor Luiz Cláudio, aquilo ali que aconteceu, a gente de fato pode considerar um estupro coletivo? Porque ela foi porque quis, né? A mídia, né, o jornal já jogou os prints de conversa dela de WhatsApp, que ela sabia que tinha mais meninos lá. Fala-se de uma, qual a palavra? Uma emboscada, de que ela teria sido emboscada. Só que uma emboscada seria se ela não soubesse. Eu tô aqui no papel de advogado do diabo, tá, gente? Eu tô aqui para provocar os três aqui. Cabe dizer que foi um estupro coletivo ali, aquela situação? Realmente agradeço a confiança por falar de um tema tão sensível. É evidente que o papel como magistrado me cria algumas restrições, à medida em que cuida-se de um caso rumoroso pela imprensa, que está sob júdice, ou seja, há processo, e não cabe, e não cumpre, e não pode o magistrado falar sobre casos em andamento. Então, não posso eu, pelas restrições que tenho, mesmo em uma lógica de formulação de opiniões, falar sobre o caso concreto, porque seria contrário às vedações que o magistrado tem, além de ser deselegante. Sim. Um colega ou a colega que venha a cuidar da questão, podemos criar um conflito que é justamente que a lei não deseja entre magistrados e a sociedade ou protagonistas daquele caso. Mas é evidente que nós podemos, a partir daquele caso, dos contornos dele, falar uma série de questões em tese que ajudem a compreensão sobre as balizas legais, que é aqui o meu papel dentro desse ponto, trazer talvez as balizas legais que joguem luz nas compreensões, nas reflexões, e aí sim, imagino que eu possa e me sinto confortável para falar sobre os contornos, não desse caso específico, mas de situações em tese que possam ser semelhantes a essa. Quando nós falamos sobre sexo de jovens, nós precisamos entender que a lei resguarda os jovens, e quanto mais jovem for a pessoa, maior será o coeficiente de proteção outorgada pela lei e, portanto, pelo intérprete da lei, pelo formulador da lei, pelo aplicador da lei. E há, noutro giro, veja, não em um aspecto diferenciado, mas paralelo a esse, regras de proteção da mulher. Que andam em conjunto. Andam em conjunto e precisam ser interpretadas como um
nós chamamos em direito de microsistema. Quando nós temos uma série de leis protetivas aplicáveis a um conjunto de situações múltiplas que se assemelhem, nós temos um microsistema que importa em que várias leis e vários princípios que inspiram as leis e inspiram as interpretações das leis possam dar norte para que o caso concreto seja interpretado à luz daquela lei, para que, ao final, nós possamos estar a aplicar a justiça do caso, cabível ao caso concreto. Então, veja, o que se protege, principalmente no que diz respeito ao jovem, é a sua imaturidade. E aí, eu, sem querer entrar na esfera de domínio cognitivo da doutora Vanessa, eu vou dizer que a lei, ela se preocupa, e toda vez que a gente encontra jovens em um processo, nós encontramos o juiz muito bem acompanhado de uma equipe técnica. É imperativo que isso aconteça. Então, as varas de família, as varas de infância e juventude, e até as varas criminais hoje, e cada vez mais, nós nos valemos, nós lançamos mão da expertise de uma equipe técnica, assistente social, psicólogo, e todo um aparato dessa cognição tão especializada que fica a serviço do juiz e que fica a serviço da vítima, ou daquela pessoa que é tida como vítima, e eventualmente até à disposição do agressor, em que pese seja visto como agressor, se for jovem, também entrará em um sistema que é o ECA, que é um sistema de proteção mesmo quando sanciona. E é por isso que as sanções são muito menos severas, são muito mais brandas e são dentro de uma política de proteção, de corrigir e sancionar para proteger, como ferramenta de proteção. Então, essa equipe vai nos ajudar a compreender o quão imatura é aquela pessoa e o quão protegida ela precisará ser interpretada naquele caso. E nós vamos bater inexoravelmente na questão do consentimento, do elemento volitivo, da intenção da vítima e da intenção do agressor. Então, veja, quanto menos capacidade de consentir tenha a vítima, maior proteção ela precisa ter para si. E na esteira desse espírito é que a nova lei, que alterou dispositivos legais com relação ao estupro de vulnerável, veja que eu estou saindo um pouco do caso em si, ou do que nos inspira no debate, na discussão, para voltar a ele. Então, a lei hoje estabelece como absoluta a presunção de que não haja a capacidade de consentir. E veja, quando a lei cria uma vulnerabilidade em caráter absoluto, não significa que todos os casos precisam necessariamente ser assim entendidos, mas que nós partimos daí para interpretar o caso. Então, nós partimos de uma presunção absoluta e, eventualmente, nós podemos encontrar alguns elementos de flexibilização no plano constitucional, desde que nós encontremos garantias constitucionais em conflito e, a partir daí, nós aplicamos o princípio da proporcionalidade para dissolver no caso concreto, e só no caso concreto, quando haverá o caso de que um interesse constitucional ceda ao outro. O que precisa ser dito é que, se um jovem, digamos, de 13 anos, ou uma jovem de 13 anos, eventualmente, dentro de um sistema civil, vier a ser destinatário de uma doação, ou seja, vier a ser dentro de um contrato de doação, donatário, ela precisará necessariamente da intervenção dos pais para que essa doação se concretize.
E me perguntará você, mas a doação não é sempre benéfica? E eu direi, em quase todos os casos será. Podemos vislumbrar situações em que o ônus, mas isso a lei também regula. Tá? Quando houver uma doação com ônus, a lei regula como se trata. Eu estou falando de uma doação pura e simples, onde não haja o elemento oneroso. Ainda assim, ela precisará da intervenção dos pais. Por quê? Porque se ela concordar, esse consentimento não é válido. Não é válido. Porque o elemento volitivo, a voluntariedade de um jovem, de uma jovem, passa como qualquer ato jurídico por 3 esferas de compreensão. Primeiro, a existência do ato. Segundo, a validade do ato. E terceiro, a eficácia do ato. Então, veja, um ato de doação, benéfico. Ela diz, quero. O direito diz, precisa que o responsável concorde. E é por isso que o direito norte-americano traz a figura dos pais como relevante em casos em que a jurisprudência... Veja, o sistema norte-americano é diferente do nosso. Eles trabalham com precedentes. Eles não trabalham com direito codificado. E nós, recentemente, caminhamos cada vez mais para um sistema de precedentes. Mas ainda temos um direito codificado, ao contrário do direito norte-americano. Então, não se aplica no Brasil o que se aplica lá. Lá, a vontade dos pais pode interferir. Então, se os jovens têm uma relação que é estável, que é vista pela sociedade como estável, que os pais concordam, que os pais sabem, que os pais concordam, isso interfere. No direito brasileiro não há isso. E aí nós analisamos o ato jurídico pura e simplesmente, em todas as suas esferas. Se o ato existe, se o ato é válido e se o ato é eficaz no mundo jurídico. Então, em casos de vulnerabilidade absoluta, a gente vai trabalhar com esses elementos de raciocínio. Então, do ponto de vista legal, acho que contribuo com a partida da qual nós podemos raciocinar esse tema, que é a partida da vulnerabilidade absoluta do menor de 14 anos, de quem tem menos de 14 anos. A jovem que a senhora se referiu tinha 17 anos. Isso. E a senhora me pergunta, poderia haver um estupro? Sim. Temos que analisar a vontade. Sim. Temos que analisar o consentimento. Se podia consentir, se não podia consentir, a partir de leis protetivas, Lei Maria da Penha, ECA e outras legislações que protegem o jovem e a mulher. Então, esse é o elemento de partida, esse é o ponto de partida para nós raciocinarmos a questão legal. Beleza, então a gente já estipulou que, legalmente falando, poderia ter ocorrido estupro. Em tese, Em tese, caso semelhante a esse, em casos semelhantes a esse, sim. caso ela ali durante o ato sexual, e aí a gente pode inclusive falar de uma mulher madura que resolva ter uma relação sexual com 5 caras. A gente não está mais falando de vulnerável, não está mais falando de menor. Ela, a mulher madura, que resolva ter uma relação sexual com 5 homens e durante o ato sexual ela se posicione negativamente, não quero mais, vocês me machucaram, e os caras continuem a praticar a relação sexual, também configura estupro. Porque eu sei que é difícil para alguns homens em um país e em um mundo machista, como é o mundo ocidental. Não conheço a cultura oriental para me referir a ela. Então, vou falar daquilo que nós conhecemos em linhas gerais. Sei que é difícil para os homens ouvirem algumas coisas, mas a mulher, ela tem o direito de dar o consentimento, de negar o consentimento e de retirar o consentimento dado. Então, é preciso estar muito atento dentro de uma relação íntima, porque diante do não, ele precisa conter todos os sentimentos e instintos mais primitivos para atender a mulher. Freio de mão. É assim que funciona. É assim que é do ponto de vista legal. É assim que é do ponto de vista humano. Então, o homem precisa se habituar a ouvir o não. E é assim dentro do casamento.
Veja, no passado, o débito conjugal era um dever, não é mais. A lei mudou, e mudou tão sutilmente que algumas pessoas não perceberam isso. Então, hoje você não fala como um dos deveres do casamento o débito conjugal. Não existe mais a coisa do débito conjugal. Existem os outros deveres do casamento que são recíprocos, assim como o débito conjugal também era recíproco antes, enquanto ele existia. Não existe mais. Explica para quem está assistindo a gente o que é o débito conjugal. O dever que um cônjuge assume perante o outro de ser sexualmente ativo dentro do casamento. E aí a gente poderia, inclusive, pegar esse gancho do senhor, não tem nada a ver com o programa, mas com o que a gente está falando aqui, do caso da policial Gisele. O senhor está acompanhando? Que é um caso midiático do tenente-coronel e soldado. Né? Em que ele fala que... E que também eu não posso falar Sim. objetivamente, mas podemos usar o que sabemos pela imprensa. Exatamente. E é até bom a gente pegar o que a gente sabe pela imprensa, porque nem sempre a imprensa é leal aos fatos. E aí nós abstraímos o fato em si para começarmos em tese. Vocês podem falar do caso em si, eu que não posso. A limitação é minha, não de vocês. Então, quando a senhora me provoca para falar de um caso concreto, eu vou fugir dele por dever legal. Sim. Mas as senhoras e o senhor não precisam fazer isso, porque não há lei que os vede como a mim. Então, mas em um caso em que haja uma relação, seja de casamento, seja de coabitação e uma união estável, seja mesmo uma relação entre mulheres ou uma relação entre homens, não há mais o débito conjugal, nem legalmente estabelecido e nem por similitude. É evidente que cada casal tem seus ajustes, seus contratos, e é evidente que o casal pode sim se cobrar alguns deveres assumidos. É evidente que isso precisa também ser feito sem violência, de parte a parte. Só que existe a lei que protege a mulher. Isso é preciso compreender, porque nós estamos reparando injustiças históricas, em que a mulher era tida como diferente para menor. Exatamente. E a lei vem num sistema de compensação e dá hoje, como no caso de um pêndulo, direitos às mulheres que são diferentes e a maior do que os homens, justamente para fazer uma compensação. Talvez o momento virá em que essa lei não seja necessária. E quanto mais eficaz e quanto mais aplicada ela for, tanto menos no futuro nós criaremos gerações que não careçam dela. E aí a igualdade em tese entre homem e mulher vai ser estabelecida sem que haja a perversidade de situações externas e injustas submeterem um ao outro. Exatamente. Mas sim, em casos semelhantes àquele, não haveria um dever, senão no limite daquilo que o casal tem ajustado. E veja, eu sou daqueles que acham que os contratos precisam ser cumpridos em todos os âmbitos. Preciso, né? Doutora Vanessa, agora a perguntinha capciosa. Pela mídia, né, a gente vem acompanhando esse caso, como eu falei com o doutor Luiz Cláudio, ela sabia que ela não iria se encontrar sozinha com o ex-namorado. Tinham mais rapazes naquele apartamento, tanto que eles pedem para que ela leve outras amigas para fazerem algo diferente. Então, ela já tinha conhecimento, como eu falei com o doutor Luiz Cláudio, não foi uma emboscada. Ela sabia, ela foi de livre e espontânea vontade para aquele apartamento com pelo menos ciência de 3 homens, 3 rapazes. E por que ela aceitou? Por que se colocar em risco, por que né? se colocar em situação de risco? Apesar de eu acreditar que ela não sabia que estaria numa situação de risco, mas é um risco. Sim, primeiro eu quero agradecer por estar aqui. É sempre um prazer vir a esse programa que traz tanta conscientização e informação. Muito boa a colocação do nosso doutor, colocando, tirando dúvidas, e isso é o que a gente se propõe a fazer aqui. Primeiro de tudo, independente da análise que nós vamos fazer aqui, a gente não pode tirar, né, a responsabilidade dos agressores.
tá? Em tese aqui a gente precisa aprimorar isso, que houve, né, uma parcela de culpa por parte desses agressores. No entanto, o que você acabou de perguntar, segue, a gente vai costurar em cima da neurociência, né, o que a neurociência vai falar sobre o desenvolvimento. O doutor até deu uma pitadinha aí, né, na questão dessa equipe multidisciplinar que sempre acompanha em casos, né, que são sistemáticos, enfim. A neurociência vai dizer o seguinte, que o córtex pré-frontal, ele desenvolve bem tardiamente, tá? Sendo assim, aonde nós fazemos o planejamento, nosso senso de julgar, nesse momento, ela ainda não está com isso, tá? Ela não está com esse senso formado. E por isso, a impulsividade de agir sem pensar, de se colocar em perigo, tá? Mesmo sabendo que ali poderia ocasionar em situações que, de repente, ela não saísse nem viva dali. Entende? Por outro lado, algumas vias, elas se acessam mais rapidamente, como, né, a dopamina. Então, aquela sensação de prazer, se eu não tenho o impulso, se eu sou uma pessoa impulsiva, eu não vou dosar, eu não sei aonde eu posso estar, aonde eu vou me colocar, então eu vou estar sempre em situação de risco. E pelo fato dela ter 17 anos, isso ainda está em formação. Então, a neurociência nos dá esse embasamento que nos leva para esse ponto. Como né, ela vai se colocar nessa situação de risco? Então, esse desenvolvimento, né, do cérebro faz com que muitas das suas ações sejam impensáveis. Então, ela se coloca nessa condição de risco, mas não do ponto de vista de que ela tenha noção do que esteja acontecendo naquele momento. Tanto que ela, quando ela sai, ela liga para o irmão e ela está em dúvida se ela tinha sido estuprada ou não. Ela questiona, eu acho que eu fui estuprada. Sim, esse momento em que ela fica meio que não sabe, é como se ela não soubesse os limites, né? Não se estabelece os limites. Foram ultrapassados. Não, nesse momento não, eu vou agir pela impulsividade. Se eu ajo pela impulsividade, eu não consigo estabelecer limites para aquela situação. Então, veja bem, do outro lado tem um grupo. Um grupo que está, naquele momento, deliberado a fazer com o grupo sem medir consequências, né? Que é o outro gênero masculino ali. Eles estão ali, são vários homens ali tem rapazes, tinha pessoas de maior idade, que nesse momento eles não estavam preocupados no que iria acontecer com relação a essa menina, até porque ela consentiu. Então, nesse momento em que há esse consentimento, precisava se estabelecer os limites. E ela rompe essa via do limite. Entende? E tem um outro grupo que não se preocupa em romper esses limites. Entende? Então, assim, do outro lado são duas vertentes, aonde o grupo não percebe que saiu do limite e, consequentemente, a menina que acaba perdendo ali a identidade de si, né? Naquele momento ali, até por ser muito jovem, de não dosar, né? E aí vem várias situações, né, cultural, entende? Em que hoje, né, o empoderamento e tudo isso reforça, né, vídeos onde a gente vê em que não, a menina, ela acha que ela dá conta, entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa, nesse momento, entender muito bem os aspectos que levaram a essa situação, né? Esse romper de limites, esse cérebro que ainda está em amadurecimento e esses agressores que precisam ser responsabilizados, sim, pela violência. Mas não tem uma máxima na psicologia que diz, na psicologia não, né? Nas ciências humanas, que a menina amadurece mais cedo do que o menino? Então ela não deveria, eles são completamente imaturos. Porque a gente vê que quando ela sai do elevador, ele volta para o apartamento, ele comemora com dancinhas de TikTok, quando ele abre a porta,
ele simula novamente o ato sexual em comemoração que eles acabaram de fazer e repetem isso dentro do elevador. Então, ali a gente está vendo jovens completamente inconsequentes e imaturos. Mas, em tese, ela não deveria ser mais madura que eles, mas talvez a sociedade, os nossos jovens não estejam preparados. Mas aí é que a gente volta de novo ao ponto de observar esse desenvolvimento cerebral. Isso é tanto para o gênero masculino quanto para o feminino. Para o masculino, ainda há uma demora muito maior. Entende? Eles, de fato... Nossa, eles amadurecem bem tardiamente, entende? Tardiamente. Então, assim, nesse momento, essa máxima, ela não estabelece realmente que uma menina ela vai ser muito mais consciente dos seus atos do que os homens. Entende? Então, nesse momento, a formação do cérebro, é a ciência que vai nos apoiar dizendo que, nesse momento, ela não tem capacidade para conseguir fazer o julgamento das suas ações. Segura. Produção, coloca o vídeo aí da moça dançando, por favor. A gente vai... Tu que machuca, deixar de minha perereca. Henrique me catuca, dando murro na costela. Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca. Henrique me catuca, dando murro na costela. Henrique me catuca, dando murro na costela. Henrique me... O vídeo é uma mulher adulta, não, pelo menos a gente pressupõe que ela seja adulta, e ela se colocando numa, vou falar promiscuidade sim, porque ela está falando que ela gosta que tome soco na costela na hora da relação. Como é que o senhor enxerga esse tipo de comportamento, legalmente falando, para uma mulher que vai ter uma relação, o cara agride ela com o soco na costela e ela posteriormente denuncia esse cara por uma agressão física, uma agressão sexual? Quais são os limites que a gente poderia, né? E aí, meu papel de advogado do diabo, eu não poderia culpar essa mulher, mas ela provocou, ela queria, o cara não tem culpa, ele só fez o que ela estava pedindo no vídeo. Como é que a gente trabalha isso, legalmente falando? Nós precisamos tomar decisões enquanto sociedade. Eu trabalho para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro, há cerca de 23 anos. Nesses 23 anos, eu tive a sorte de poder retornar para a minha cidade natal. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de voltar para casa, eu voltei. Voltei pela última vez como juiz de uma vara criminal. E a maior honra da minha vida foi ter, nesses 13 anos, presidido o Tribunal do Júri Popular, que julga crimes dolosos contra a vida. Por que eu estou dizendo isso? O meu discurso para os jurados, e é como eu penso, é que o Tribunal do Júri ele é o mais efetivo exercício da democracia que há dentro do nosso país. Mais até do que o voto. Porque dentro do Tribunal do Júri, jurados indicados como pessoas idôneas por segmentos da sociedade civil e sorteados aleatoriamente, em conselhos de sentença de 7 jurados por vez, decidem quem é inocente ou quem é culpado, no caso concreto, dos crimes dolosos contra a vida. E ao assim fazer, com a extensão desse trabalho ao longo do tempo, sinalizam para a sociedade o que é aceitável e o que não é aceitável quando o tema é crimes dolosos contra a vida. Isso é um recorte. E por que eu estou dizendo isso? Porque cada sociedade, seja através do voto, seja através dos seus tribunais do júri, seja através de outras formas de exercício
de democracia, de vontade popular, estabelecem o que desejam para a sociedade. Então, num dado momento, a gente precisa ter claro que, em menor ou em maior grau, a depender daquilo que nós desejamos e da posição que ocupemos em cada sociedade, individual e num retrato mais aberto coletivamente, precisamos decidir o que desejamos com relação a algumas questões. Nossa sociedade será uma sociedade moral, que é uma palavra muito fora de moda hoje. Demais. Muito estigmatizada. Vamos usar o contraponto? Nós vamos ter uma sociedade imoral ou amoral. Qual é o ideal que desejamos? Porque, direto ou indiretamente, quer queiramos, quer não queiramos, nós decidimos, através do nosso comportamento de influência para nossos filhos, nossos amigos, o mundo que gira em torno de nós, se nós queremos liberdade plena ou se nós queremos limites. E o legislador impõe limites, quer nós desejemos ou não, e a interferência que nós temos nisso é através do voto popular, quando nós elegemos nossos representantes. E nós padecemos de uma crise de legitimidade profunda. Mas o sistema é esse. E há uma lei. E essa lei é boa ou ruim, mas há um limite legal. Mas antes do limite legal, e como questão principiológica, antes do princípio legal, do sistema legal, há princípios. E veja, tudo nasce nos princípios. Então nós queremos o quê? Uma sociedade moral, imoral ou amoral? Vou fazer um outro recorte. A questão das drogas. Nós queremos liberdade plena? Então nós precisamos decidir se a questão das drogas é uma questão de saúde pública ou se nós podemos usar isso como ferramenta de diversão. Porque, a depender da situação concreta, nós dizemos que é uma questão de saúde pública, ou nós dizemos que não. O menino, ele não é doente, mas ele estava só fumando o seu baseado recreativamente. Então, antes de qualquer discussão quanto à liberdade com relação às drogas, a gente precisa decidir se a questão das drogas é uma questão de saúde pública ou de entretenimento. Veja, duas garantias constitucionais. Sim. Porque por mais que isso fique relegado a um segundo plano, uma das garantias que temos nós é de nos divertir. Então, nós vamos colocar a saúde pública e a diversão em que patamar de prioridade? Então, isso é uma discussão da gênese da questão. Então, como a mulher, ou o homem, ou as pessoas vão tratar dentro do nosso tempo a questão do sexo. Porque se num passado muito recente o sexo, até por questões religiosas, era tratado como uma ferramenta de reprodução meramente, não é distante o tempo em que ter prazer no sexo era pecado. E veja, a influência religiosa pairava sobre toda a sociedade. Quanto tempo tem isso? Mas Tem um século? talvez um pouquinho mais, um século e meio. Talvez. Então veja, e gradativamente nós fomos desmistificando o sexo enquanto ferramenta meramente de reprodução, ou exclusivamente de reprodução. E nos anos 60, as mulheres queimaram sutiãs. Queimaram E sutiãs. veja, houve uma revolução, e aí veio a pílula anticoncepcional, e aí as estruturas da religião foram ruindo, e nós descobrimos o sexo como ferramenta de prazer. É esse o momento que nós estamos? Porque eu acho que nós já avançamos para além desse momento. Nós não vemos hoje o sexo como uma ferramenta nem de reprodução meramente, e tão somente de prazer também não. Será que nós estamos voltando ao sexo como ferramenta de opressão? Porque a religião sempre controlou as pessoas pela culpa e pelo sexo. E pela culpa relacionada ao sexo.
E a crítica que eu faço à maior parte das religiões, que usam a opressão e a culpa como ferramenta de controle, e misturam o dinheiro com essa coisa toda. Então, veja, o que nós precisamos, em termos principiológicos, e enquanto sociedade, é decidir o que o sexo é para nós. É claro que nós temos liberdade. É claro que a moça pode dançar do jeito que ela quiser, pode tornar isso público, pode divulgar sua imagem, e pode gostar de um sexo mais quente, onde a violência, eventualmente, pode fazer parte. E aí nós entramos já numa questão um pouco mais delicada, que é a questão dos direitos indisponíveis. O que é disponível e o que não é disponível. Porque se eu quiser vender parte do meu fígado, eu não posso. É um interesse indisponível, não está sob o meu controle. Mas eu posso doar sangue. Veja que são coisas sutilmente parecidas, mas eu também não posso vender o sangue. Eu posso doar o fígado, mas eu não posso fazer o comércio dessas coisas. Por outro lado... Eu não posso doar esperma, nem meus ovos. Aliás, doar não, vender, mas eu posso doar. Eu posso gostar de sexo violento. Isso é um interesse indisponível. Então, nós precisamos amadurecer essa discussão. O que é o sexo para nós? E é evidente que o sexo é diferente a partir da concepção de cada um. Mas a sociedade, num dado momento, decide coisas, estabelece limites legais. Então, dentro de 4 paredes, você tem que estabelecer o que pode e o que não pode. Só que tem uma lei que está dentro e fora das 4 paredes. E se a mulher disser o que aconteceu lá dentro e disser que não foi bom, o homem precisa entender que vai ser responsabilizado. E vai. E isso está no limite da lei. Então, antes de fazer acordos, é melhor entender as consequências. Então, acho que todos nós, num dado momento da vida, fizemos escolhas ruins. Eu acho que isso é inexorável. O quanto estamos nós dispostos realmente a assumir as consequências. Esse é o ponto. Então, antes de estabelecer os acordos de como será a relação sexual, ou antes de se colocar em uma situação em que o sexo acontecerá, e antes de fazer coisas, precisamos estabelecer uma vedação. Seja da pessoa que depois será a vítima, porque basta um não, seja da lei. E há coisas que, embora a mulher consinta, a lei não consente. E bastará a responsabilidade para que esse homem ou esses homens sejam responsabilizados, que ela diga que aconteceu. E a lei mais recente diz que a vulnerabilidade parte da condição da essencialidade absoluta. E isso é muito importante, porque foi o legislador reagindo a algumas decisões judiciais de tribunais superiores. E isso é a vontade popular que precisa ser respeitada mesmo pelas cortes superiores. Olha que coisa bacana, bonita que é isso. Porque quando o legislador firma a posição, o juiz não pode transgredir aquilo que o povo estabeleceu através de seus representantes. Não estou discutindo a questão da legitimidade aqui. Eu estou discutindo o sistema como ele é. Segura aí, doutor Alex. O senhor como criminalista, né, o senhor advogado de defesa... Ele pode ser assistente de acusação. Pode ser assistente de acusação, pode. Já foi. Mas, né, geralmente quando a gente se encontra lá na delegacia, o senhor está do lado, está defendendo o suposto acusado. Ó, falei bonito. Suposto acusado. Nesse caso, né, como o senhor avalia a postura, e aí eu vou pegar bem especificamente um dos meninos, que ele não falou nada, ele foi orientado a não falar nada, mas o não falar nada
gritou para que toda a imprensa, toda a sociedade ouvisse como um soco na boca do estômago aquela camisa que ele chega ao se entregar, sem nenhum remorso, que é uma frase midiaticamente atribuída ao Adrian Tate, que é o pai da ideologia Red Pill, né? Enquanto advogado, o senhor aconselharia, né, caso pegasse uma situação similar, a ir vestido com uma indumentária tão potencialmente negativa? Porque ali ele já, assim, uma análise, ali ele estaria assumindo que ele não tem remorso nenhum do que ele fez. Como o senhor reagiria a isso? Realmente, obrigado pelo convite, né? Cumprimento a todos, doutor Luiz Cláudio, nossa querida psicóloga. Eu ouvi atentamente, né, sempre uma aula, escutar o doutor Luiz Cláudio. Olha, eu fico aqui assim, ó. Sempre uma aula. E também ouvi os apontamentos da doutora referente à questão da construção de maturidade. E eu trago aqui, não para um desconforto, mas um posicionamento referente ao olhar defensivo, às questões, né, processuais, mas e trazendo um pouco também dessa questão do caso que está se tratando aqui. Vivemos um momento hoje que eu percebo um momento de muita informação, um momento onde que, além de ter muita informação, a informação é muito inflamada. No primeiro momento é muito inflamada. Então o tribunal da internet, ela imediatamente, após algum momento de deflagração da informação, já o condena. Condena quem for que seja, que estiver na evidência. Eu tenho um amigo advogado, um grande advogado, que ele sempre fala, quando o rolo compressor chamado Estado direciona seu lado e vem, só que hoje esse rolo compressor é a internet, e ela faz um papel essencial, só que eu acho que a cautela e o cuidado nas informações ou na divulgação e manifestação de todos, ao fazer uma análise precipitada, ela pode gerar consequências que podem trazer... Até criminosas, né? Não, criminosas, como mas a gente também... já viu linchamentos de pessoas inocentes. Sim. Dentro de uma das coisas que me fez, e eu tento passar isso para os mais próximos, familiares, amigos, cada caso é único, cada olhar é único, e devemos analisar o devido processo legal, ele deve ser exercido na sua plenitude, porque, como foi bem falado aqui, resguardar os direitos, tanto da vítima, ou suposta vítima, tanto do suposto autor, em todos os casos, é extremamente importante no Estado Democrático de Direito. Isso porque ele até para punir, tem que punir e isso é uma das coisas que o doutor Luiz Cláudio pode confirmar aqui, se a defesa não for atuante, não for combater, exercer o direito do seu cliente na sua plenitude, o próprio magistrado pode considerar aquela condição, o cliente sendo indefeso, e desconstituir o advogado e constituir a defensoria pública, ou que ele possa constituir um novo advogado. Tamanha importância da defesa, tamanha importância de ponderar as questões. Trazendo para a sua pergunta. Me permita abrir um parênteses, para que não se imagine que isso é meramente teórico. Trago aqui meu depoimento. De que já fiz isso. Sim. Algumas vezes na minha carreira. Já instituí defesa, declarando réu indefeso e constituindo novo patrocínio. Algumas vezes ao longo da minha carreira. Não, fica à vontade. Então, tamanha importância da defesa, porque é muito difícil para a sociedade compreender quando a defesa ela vem pontuar
alguns questionamentos, porque quando eu ouvi a construção do Dr. Luiz Cláudio sobre a proteção em relação a pessoa ter a liberdade de utilizar o corpo, direito disponível, direito indisponível, e também ao relatar aquilo que ela não gostou, de forma geral, a mulher, dentro do seu âmbito de intimidade, me fez refletir, e é uma verdade, como o homem também fica vulnerável na situação referente à mulher, porque no primeiro momento é uma linha muito tênue, muito sutil. E difícil missão para o magistrado. Por quê? Porque a gente está num ambiente onde que só tem os dois, um ambiente onde que a prova vai ser extraída através da narrativa, tanto da defesa, tanto do acusado, quanto da vítima, ou as demais testemunhas, ou prova material, pericial, prova documental. Mas o magistrado, ao final, ele tem que reunir todos esses elementos e tomar uma decisão. E essa decisão, doutor Estômago está aqui, não é fácil, não deve ser fácil. Eu tenho um olhar defensivo. Então, assim, ao observar todas essas questões, cada vez mais eu vejo como é uma linha muito tênue e como você tem que se preocupar realmente ao se relacionar com a pessoa que está ao lado, porque entra dentro da questão psicológica. Já teve casos que eu atuei, que a pessoa não concordava com o término e utilizou do meio da legalidade para poder se aproximar e não permitir que a pessoa se afaste. Respondendo a sua pergunta em referente à camisa, eu acredito que, não sei por que ele usou aquela camisa, não sei, tudo indica, de acordo com o que foi ventilado, que ele foi uma expressão silenciosa, mas de gritar, né, de mostrar, ou se foi uma coincidência, eu não estou dizendo, não sei subjetivamente, mas eu acredito que o colega advogado que estava ali não tinha percepção, não tinha o olhar, nem viu, nem se atentou a isso. Talvez ele nem conheça a Adrian Tate. Não, nem passou despercebido, isso poderia passar despercebido comigo, porque no calor de tudo acontecendo, tem que apresentar o cliente, e o cliente fica em silêncio também. Uma questão processual, o silêncio não pode ser usado em desfavor do próprio cliente ou de qualquer pessoa que esteja sendo indiciado por qualquer crime ou acusado por qualquer crime. Então, ele trazer esses elementos, se foi uma coincidência ou se foi um ato com intenção, intencional, ele foi muito infeliz. Ele já iniciou o jogo porque o processo é um trabalho árduo. Um quebra-cabeçazinho. Quebra-cabeça, né? Como diz um grande juiz que eu conheço, ele fala que é um grande mosaico, né, doutor Luiz Cláudio? E esse processo, e ele já iniciou com toda a mídia contra ele, com tudo isso, de forma muito negativa. E isso causa um efeito rebote muito grande ao longo. Aí o magistrado, ele não pode, porque o magistrado tem vista social, o magistrado tem convívio, então talvez um vizinho, um amigo, alguém fala, poxa, ele não vai comentar, mas tudo isso acaba, não vou dizer influenciando, mas impactando no todo. Uma pergunta aí, qualquer um dos dois pode responder. Durante o desenrolar do processo, existe alguma possibilidade da defesa de um dos 5, né? Porque os atos têm que ser analisados individualmente. O que cada um fez. Existe a possibilidade de, num caso, eu sei que o senhor não pode responder sobre isso, mas num caso similar, um dos agressores alegar que ele foi confundido pela vítima, suposta vítima, pelo fato de na hora ela querer, na hora ela não querer, né, das postagens dela, das falas dela, enfim. Mesmo com uma costela quebrada, com vários hematomas, com sangramentos, existe... porque a mídia também está caindo de pau em cima dela, daquela menina especificamente. Existe alguma possibilidade disso?
As possibilidades de argumentação defensiva estão no limite da amplitude de defesa. Ou seja, não se esgota as possibilidades, né? A gente pode diminuir o âmbito falando de probabilidade. Tá? Mas sim, a possibilidade existe. É preciso que a gente compreenda alguns institutos que são próprios do direito. Eu costumo... aqui em Petrópolis, nós tivemos uma circunstância de termos promotores, na verdade 2 promotoras titulares, que ficaram a serviço da administração do Ministério Público e não chegaram a atuar, embora titulares, em Petrópolis, da órgão de atuação do Ministério Público, junto à primeira vara criminal e ao Tribunal do Júri. Isso foi ruim, porque nós não tínhamos a presença do dono da cadeira, né, do promotor titular, mas teve algo que foi muito positivo, foi a possibilidade que nós tivemos de conviver com praticamente todos os promotores dos 3 ou 4 últimos concursos. Os jovens promotores, que oxigenam a carreira do Ministério Público. E eu conversava muito com alguns promotores que me davam essa possibilidade, fora do âmbito do processo, nos intervalos, que o Ministério Público ele sempre tem uma tarefa muito difícil. É explicar para o jurado que quem não praticou o verbo do tipo também é autor do crime. A gente fala de comunhão de ações e desígnios. A gente fala de coautoria e participação além da autoria. Então, são institutos que são próprios do direito. E lecionar direito para os jurados é algo muito difícil, tanto quando é o Ministério Público que tem que construir o raciocínio, quanto quando a defesa também tem que construir o raciocínio. Tanto que houve uma alteração já tão recente na quesitação, porque antes, quando nós quesitávamos a legítima defesa, nós fazíamos uma série de quesitos para construir a figura da legítima defesa. E hoje, quando se alega legítima defesa, a gente faz só a pergunta, que é a pergunta mais essencial da quesitação, é que se o jurado absolve o acusado. Foi a ferramenta de facilitação da defesa. Então, respondendo objetivamente à pergunta que foi feita, não necessariamente quem estava na empreitada infracional ou criminosa, porque tinha Um menor no meio. não necessariamente quem estava na empreitada infracional ou criminosa, praticou ou precisa ter praticado o verbo do tipo, que é o crime ou o ato infracional análogo ao crime, para o caso do inimputável, do menor. Então, o que é preciso que a gente analise é se houve uma adesão àquela conduta, ou se houve um planejamento prévio. E aí é a prova que vai revelar tudo isso. Porque vai se buscar, ao final, se perceber se houve o elemento volitivo, tanto de um lado quanto do outro, que é o dolo, no caso dos agressores, e que é o consentimento, no caso da jovem, com todas aquelas limitações de existência, validade e eficácia do ato jurídico, consentimento. Não. Se ela podia ou se ela não podia. Se ela precisava estar assistida, que é para onde a gente pode caminhar. E veja, imagine-se a seguinte situação: se a jovem vítima é relativamente incapaz, para tudo eu vou pedir para o papai ou para a mamãe. Porque é disso que se trata. Porque o consentimento de quem é relativamente incapaz, só se aperfeiçoa com a intervenção do responsável. Então, veja, eu estou fazendo aqui uma figura que é uma figura utópica, é praticamente uma brincadeira dentro do cenário, mas o que nós precisamos entender é que, sim, o Ministério Público precisa descrever condutas quando ele denuncia. E precisa descrever conduta de cada um, mas a conduta eventual de um ou alguns deles pode ter sido simplesmente aderir
à vontade de quem praticou verbo do tipo. Entendi. Perfeito. Estamos falando de autoria, coautoria e participação. Evidente que não é o ambiente que a gente vai lecionar direito. Se é difícil para o promotor fazer isso para o jurado, ou para o advogado fazer isso para o jurado, muito mais difícil seríamos nós para o público que está em casa. Então, é preciso que a gente entenda que não necessariamente o agressor precisa praticar a violência física ou mesmo a prática do sexo. Há outras condutas de adesão ou planejamento que se enquadram nas hipóteses de autoria, coautoria ou participação, e nós responsabilizamos todos os que participaram do crime ou do ato infracional na medida de sua responsabilidade ou culpabilidade. Resumo, a gente vai ver muito ainda desse caso. Acho que precisa até se fazer uma parte 2, porque Ou acompanhar. E assim, a gente fica realmente querendo saber, entender mais um pouco. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo ficam querendo saber como isso aconteceu, por que concedeu, a menina deixou, e realmente a mídia está realmente vindo em cima dela, e tem sido assim algo que a gente tem ouvido muito, e isso tem repercutido muito, e a gente precisa entender que, embora esse cenário seja catastrófico, ela ainda é a vítima. Sim. E esse vídeo que a gente passou, só porque o nosso tempo está... Quanto tempo a gente ainda tem, produção? Já não tem mais tempo. Tem tempo sim, pelo amor de Deus. 1 minuto, tá? 1 minuto. Esse vídeo, ele contribui para que meninas e mulheres, jovens de um modo geral, se coloquem em situação de risco? Isso vai depender muito dessas questões, aonde a gente sabe que somos todos neurônio espelho, entende? Então, basta você ficar 5 minutos para você pegar o hábito das 5 pessoas que estão nessa sala aqui. Então, a partir do momento que isso vai sendo reproduzido e, dependendo do cérebro, da formação desse cérebro, essa criança, esse adolescente, ele acaba obtendo essas informações que talvez não sejam viáveis para a idade daquela criança. Então, isso tudo vai realmente atravessar essa criança ou adolescente. A gente tem visto o quanto as telas têm sido liberadas em crianças, sabe, em adolescentes, não tem limites. Eu acho que a gente falou um pouco muito do limites aqui, né? Estabelecer limites, acordos. Então, assim, eu acho que uma exposição como essa reforça, pode reforçar. É difícil. Doutor Alex, suas palavras finais. A gente vai passar nosso tempo, quero saber. Quero agradecer de novo pelo convite, agradecer poder participar e dizer a importância desse programa se manter em tanto tempo resiliente, né, a Capitã Andy, na luta. E a única ressalva que eu falo para a sociedade é uma certa cautela, mas ao mesmo tempo um equilíbrio para aquelas que realmente, mulheres que estão passando por essa situação ou qualquer tipo de violência, seguir aquilo que sempre é reproduzido aqui no programa, procurar as autoridades, fazer o que for necessário para sair dessa situação. Novamente eu agradeço, obrigado, devolvo a palavra. Doutor Luiz Cláudio, suas palavras finais. Então, Andy, muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui. Só gostaria de reforçar aquilo que a doutora Vanessa falou. A vítima continua sendo vítima. Sim. E a vítima precisa ser tratada como vítima. Exatamente. Eu tenho uma grande preocupação porque dentro do processo moderno e dentro da nossa sociedade moderna, nós perdemos a reverência, nós perdemos o respeito pelas autoridades e perdemos o respeito pelas vítimas. Então, as autoridades precisam ser respeitadas como autoridades e as vítimas precisam ser respeitadas como vítimas. Então, reforçando, doutora, a sua fala foi muito inspirada nesse sentido. Sempre tive muita preocupação de dar o devido respeito à vítima nos processos em que atuei. Então, eu gostaria de agradecer, capitão Andy, e gostaria de estender meus agradecimentos na sua pessoa, a toda a Polícia Militar do 26º Batalhão, meus companheiros de muitas batalhas aqui dentro da cidade de Petrópolis, cidade do meu coração, cidade onde nasci, para onde voltei todas as vezes que pude.
Os policiais militares do 26º Batalhão, e a senhora não é exceção, são policiais muito valorosos. Eu gostaria de, através do seu programa, estender minha reverência, meu respeito e minha estima a esses valorosos policiais. Doutora Vanessa, foi uma honra. Obrigada. A senhora é uma pessoa qualificadíssima, a sua fama a precede, e para mim é uma honra estar aqui ao seu lado, debatendo de forma tão construtiva esse tema tão sensível. Doutor Alex, muito obrigado, meu grande companheiro de muitas jornadas também, e eu gostaria realmente, do fundo do coração, de agradecer a confiança e a estima que esse programa sempre me dedicou. Não se preocupe, o senhor vai voltar outras vezes. Será um prazer. Vanessa, minha amiga. Eu agradeço a oportunidade, sempre estou aqui, né, como figurinha, né, minha amiga de longas datas, e dizer para você, mulher, se você está em situação de vulnerabilidade, você tem aonde recorrer. Nós temos o telefone 180, casas, abrigos, enfim. Você não precisa sofrer sozinha. Esse programa, ele já está em sua... Quantos anos? 4 anos. 4 anos no ar, trazendo informação. E eu sou muito feliz, estou muito feliz, sou muito feliz por fazer parte desse programa, junto com ela, minha amiga maravilhosa. Obrigada pela oportunidade. E eu finalizo, né, como toda sexta-feira. Não tenha vergonha. Essa menina, eu não consigo nem imaginar o que ela passou saindo daquela casa, no caminho, no trajeto até chegar na casa dela, e a mãe dela, que na verdade é a avó, né, é uma avó que cria, uma mãe-vó, encontrar a menina naquele estado. E ela ainda se questionar se a culpa tinha sido dela. Ela é uma vítima. Nunca vai deixar de ser a vítima. Ou melhor, uma sobrevivente, né? Que agora não fala mais vítima, né? Em casos de violência contra a mulher. É uma sobrevivente. E ela não precisa ficar com vergonha. Por mais que eu seja o quanto é difícil ela não sentir vergonha agora, nesse exato momento. Mas não tenha vergonha. Denuncie. Não se cale. Porque juntas somos muito mais fortes. E a sua voz precisa ser ouvida. O seu relato precisa ser levado em consideração. Então, muito obrigada pela audiência de vocês, desse programa tão pesado, né? Porque, na verdade, eu trago sempre programas pesados, né? Não tem como falar de violência e não ser um tema pesado. Mas obrigada novamente e bom final de semana. Ah, lembrando, dia 29 de março, estão todos convidados para Corrinhada, é o nome que eu dei, que é uma corrida com caminhada. Eu vou caminhar. Pelo fim da violência contra as mulheres. A gente vai estar encerrando o mês de março, né? Então, dia 29, que é o próximo domingo, 8 horas da manhã, concentração ali na Praça da Águia. Início da caminhada, início da corrida, 8h30. Chegada na Catedral. Quem for de corrida, corre. Quem for de caminhada, caminha. Mas todos levando um balãozinho branco para a gente soltar como um ato simbólico de pedido pelo fim da violência contra as mulheres. Afinal de contas, 2025 foram 1.583 feminicídios no Brasil. Um número que explodiu nos últimos anos de violência contra a mulher. 2025 explodiu de feminicídios. Então, estão todos e todas convidados para participar, né? Dia 29, 8 horas da manhã, Praça da Águia, caminhada pelo fim da violência contra as mulheres. Muito obrigada, boa noite e até semana que vem.